gente, tudo bem? Se não estiver, vai ficar em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus nos diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um bolo simples, muito fácil e muito gostoso. E no final do vídeo eu vou trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Já vou começar o vídeo mostrando para vocês o ingrediente desse bolo. 3 ovos, meia xícara de óleo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de leite, 1 colher de fermento químico em pó para bolo, 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento. E eu untei a forma, gente, com óleo e açúcar. Já vou começar fazendo o bolo aqui. Vou colocando os ovos. O óleo, o leite, e vou mexendo, gente, com a colher de pau, que fica melhor. Gente, coloquei aqui o açúcar e o fermento químico em pó para bolo. E mexi, e a massa ficou assim, ó. Bem bonita, né? Agora eu vou colocar na forma e levar ao forno pré-aquecido até dourar o bolo. Já despejei toda a massa na forma. Agora eu vou levar ao forno e quando estiver pronto eu mostro para vocês. Ficou pronto, gente. Olha que lindo. Uma delícia, gente. Muito gostoso. Delicioso. Chegou a hora da nossa reflexão. Hoje eu vou contar a história de José. José era filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos e uma filha. A filha se chamava Diná. E o nome dos filhos de Jacó eram Rubens, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gade, Azer, José e Benjamim. José era o 11º filho de Jacó com Raquel. José era o filho preferido de Jacó, porque era filho da sua velhice. Um dia Jacó deu para José uma túnica de várias cores. E os irmãos de José tinham inveja dele, porque via a preferência do seu pai por ele, que estava sempre agradando José. José teve 2 sonhos. Está registrados na Bíblia, aqui em Gênesis 37, versículos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Que diz assim:
Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que eu tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E esses sonhos, sonhos que José teve, se realizou, se tornou real. Quando seus irmãos foram até o Egito para comprar trigo, porque a fome assolava a região, Vamos ver quando José se tornou governador do Egito. Certo dia, o pai de José, que é Jacó, mandou ele ir a encontrar com seus irmãos. Seus irmãos tinham saído para o campo, Mandou ele atrás dos seus irmãos para saber notícia do rebanho, Aí chegando lá, os irmãos de José, que tinha inveja dele, o avistou de longe, viu José. E eles planejaram matar José. Mas Rúben, o irmão mais velho, falou: não vamos matar nosso irmão. Vamos jogar no poço. Eles pegaram José e jogaram no poço, E José ficou lá no poço, pedindo para eles tirarem ele de lá, mas os irmãos não se importaram, com os grifos de José. Nesse momento foi passando uma caravana, de ismaelitas, midianitas, e eles tiveram a ideia de vender José para essa caravana. E vendeu, E eles pegaram essa túnica, que o pai de José tinha dado para eles, que tinha dado de presente para José, e eles mataram um cabrito, e molharam, e pegou o sangue do cabrito e molhou essa túnica e levou para o pai. E falou para o pai que José tinha sido morto, que uma besta fera do campo tinha matado José. O pai sofreu muitos anos, sabe? Com essa angústia, com essa tristeza. E José foi levado pelos midianitas, ismaelitas, para o Egito. Chegando no Egito, eles venderam José para Potifar, um oficial da corte, de Faraó. Chegando na casa de Potifar, José prosperou, porque Deus estava com José. Em todos os momentos da vida de José, Deus estava com ele, José prosperou na casa de Potifar de tal forma que Potifar promoveu José para ele ser o superior da casa, A mulher de Potifar começou a olhar para José, começou a seduzir José, E José sempre escapando dela, porque José era temente a Deus, José era fiel a Deus. E essa mulher começou a perseguir José, seduzindo, Só que José sempre escapava dela. Teve um dia que ela fez
a última tentativa, né, de seduzir José. E José fugiu dela e ela ficou com as roupas de José das suas mãos. Quando José fugiu, ela agarrou a roupa de José e esperou o seu esposo, né, Potifar, chegar em casa para contar para Potifar que José tinha tentado seduzir ela, né? E Potifar acreditou na mentira da sua esposa, né? Aí Potifar pegou José e lançou na prisão. Mas Deus continuava com José. Deus estava presente na vida de José. Chegando na prisão, Deus abençoou José de tal forma que José achou graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro colocou José para ser ali o superior dos presos, né? E dessa prisão, José conheceu 2 funcionários, né, da corte de Faraó, que era o copeiro e o padeiro. E os 2 tiveram sonho, né? Cada um teve um sonho na mesma noite. Está escrito aqui, ó, em Gênesis 40, vou ler aqui para vocês. José na prisão interpreta 2 sonhos. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E dignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do caça, do lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do caça. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estava no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações, contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro mau o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e estavam como brotando. A sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Dentro ainda de Faraó. Então disse-lhe José: essa é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nessa cova. Vendo então o padeiro bom, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: essa é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro bom, e a cabeça
e a cabeça do padeiro bom no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro bom o seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro bom enforcou, como José havia interpretado. O copeiro bom, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então, José interpretou os sonhos, né, desses dois funcionários, né, de Faraó, e aconteceu exatamente como José interpretou, né? O copeiro voltou a trabalhar com Faraó e o padeiro bom, né, morreu, né, assim como José interpretou. E os dias se passaram, né? O copeiro não se lembrou de José, né? Não era tempo ainda, por Deus, né, dele lembrar, não era ainda o tempo de Deus. E passaram muito tempo, né? Um dia, Faraó teve um sonho, né? Faraó teve um sonho e ninguém sabia interpretar, né? Trouxeram os sábios, né, daquela época e ninguém soube interpretar. Nesse momento, o copeiro lembrou de José. Foi um momento que Deus preparou para o copeiro lembrar de José, porque Faraó teve dois sonhos. Está em Gênesis 41, vou ler os versículos para vocês. José interpreta o sonho de Faraó. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotava do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas, queimadas do vento oriental, brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro bom a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão do capitão da guarda, a mim e ao padeiro bom. Então sonhamos o sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. Estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lo, interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar o meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó, chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, e mudou seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. E a resposta foi essa: as 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiu após delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito.
E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque essa coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem age o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te ter um posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestido de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha e clamava diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Então, o sonho de José se realizou. No momento certo, na hora certa. Tudo isso aconteceu porque José era fiel ao Senhor. E Deus estava com José. José passou por tantas situações difíceis, né? Tantas situações difíceis, mas Deus estava com José, né? E os irmãos de José, né? Que tinha inveja dele, que vendeu ele para a caravana, né? Dos midianitas, dos israelitas, tudo era plano de Deus. Deus estava comandando tudo, né? Porque José tinha que ser vendido, José tinha que ir para a casa de Potifar, José tinha que ter ido para a prisão, para ele se tornar governador do Egito. E nesse tempo de fome, né? Estava fome em toda a região. Os irmãos de José, né, foram até o Egito para comprar trigo, né, comida, né, para sua casa. Então, Deus estava preservando a família de José. Deus usou José em todo o tempo, né? E aí depois, quem já conhece a história de José, né, os irmãos de José reconheceu, quando eles foram lá, eles não reconheceram José, mas José reconheceu seus irmãos. Depois mandou chamar o pai, né? E os irmãos de José ainda temeram, né? Porque fez tanta maldade com José, mas José falou: não tenha medo, porque tudo que aconteceu foi a mão de Deus, para que ele fosse governador do Egito e preservasse a vida da sua família. Então, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena servir a este Deus que sabe todas as coisas, pode todas as coisas, né? Vale a pena ser fiel ao Senhor.
porque o Senhor não nos abandona. Ele cuida de nós, porque somos de Deus, somos ovelha do seu pasto, né? Somos propriedade exclusiva do Senhor. Então, vale a pena servir esse Deus, ser fiel a esse Deus, porque Deus nos ama, Ele cuida de nós o tempo todo. Que possamos confiar nesse Deus tão maravilhoso. Amém? Glória! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que Deus nos abençoe hoje e sempre.